Hoje vamos a meditar num tema que seu título é o seguinte: o coração reage de acordo com os seus interesses. O coração nosso reage de acordo com os seus interesses. Haveria que ver quais são os nossos interesses hoje, porque isso vai condicionar como nós vamos a agir em determinadas circunstâncias. Na vida, nós vamos encontrar não só alegres e deleitosas, prazerosas circunstâncias. Nesta vida vamos a enfrentar também momentos difíceis, talvez não propriamente sobre nós, pode ser sobre alguém que nós amamos, sobre alguém, um ente querido que nós amamos muito e que pode estar passando por um momento difícil, e também será uma prova para nós. Como vamos nós a agir ou a reagir às suas circunstâncias ou ao que ele está vivendo. Digo isto porque na vida de Davi encontramos num momento de sua vida, ele viveu circunstâncias extremas, muitas circunstâncias extremas, mas talvez uma das piores que ele viveu e de que deu mais tristeza a seu coração foi a revolta de seu filho Absalão. Se algo comoveu e doeu no seu coração, foi como ele viu que seu próprio filho se levantou contra ele para poder ser rei ao invés do seu pai. Ele anelava, e outra vez encontramos aí que Absalão, ele agiu de acordo a seus interesses. Ele não estava pensando no bem-estar de seu pai. Ele não estava pensando em ser fiel a seu pai. Ele estava pensando em si mesmo. Ele queria ser rei. De fato, ele iniciou uma revolta exatamente em Hebrom, no lugar onde também Davi foi ungido a primeira vez. E ele também iniciou da mesma maneira, como para dizer, o Senhor também está levantando a este agora. Mas eu não vou tratar propriamente de Absalão nesta manhã, sino de três personagens que estão envolvidos nessa trama, nessas circunstâncias tão extremas, graves e difíceis que Davi viveu. Temos que entender que neste instante se está colocando em dúvida a autoridade e a unção de Davi. Se colocou em dúvida que o Senhor houvesse levantado a Davi. Muitos corações foram testados ao ver essa situação. E alguns desses corações se aproveitaram da circunstância que passou Davi e que ele mesmo estava disposto a abrir mão do reino. É impressionante que quando se revolta Absalão, Davi diz que ele prefere sair de Jerusalém, e Sadoc e Abiatar, os sacerdotes, saíram com ele, escutem, com a arca nos ombros, para levar a arca do Senhor com ele. E quando já estavam fora de Jerusalém, Davi le disse a Sadoc e Abiatar: voltem a Jerusalém com a arca do Senhor. Não que ele não anelasse ter a arca do Senhor com ele, não que ele não desejasse ter a presença e a aprovação de Deus que representava essa arca com ele, mas ele estava deixando tudo nas mãos do seu Senhor, e além do mais, ele estava desejando o melhor para seu filho Absalão. Voltando a arca, não, voltem. Se o Senhor quer me voltar, ou quer me fazer voltar, eu voltarei. Mas se o Senhor não quer que eu volte, e quer que Absalão fique como rei, eu aceitarei de bom grado que ele decida
Ele é o que reina, não sou eu. E essa foi a atitude de Davi naquele instante. Tanto é assim que diz que unicamente deixou 10 concubinas. Lembram as 10 concubinas que deixou para cuidar a sua casa? É o único que deixou, diz, e o resto ele levou. E começou outra vez a vaguear pelo deserto, fugindo agora não de Saul, sino de seu próprio filho. Ou seja, menciono isto porque esse é o contexto que Davi estava vivendo naquele instante. Um contexto de muita tristeza, tristeza profunda, disposto a abdicar a presença do Senhor, como Paulo, pelos seus irmãos judeus, que dizia, eu prefiro ser anátema, com tal de que meus irmãos se salvem. Esse era um amor verdadeiro, e sem dúvida, naquele instante Davi já tinha crescido, não era um menino, não era um jovem, era um adulto, que estava colocando diante do Senhor a sua vida e a vida de todos. Então nesse ínterim, os corações de todos foram provados, porque alguns se aproveitaram das circunstâncias, alguns pensaram que realmente o Senhor estava tirando de cena a Davi, outros se aproveitaram para amaldiçoar a Davi, outros se aproveitaram pensando nas partes financeiras. Imaginem como num momento tão difícil do rei de Israel, pessoas estavam pensando em seu bem-estar financeiro. É como Cristo falando da cruz, e se aproximam 2 homens dizendo, Senhor, fala com meu irmão para que divida comigo a sua herança. É como Cristo falando da cruz, e os 2 irmãos, os filhos do trovão, dizendo, Senhor, nos permita nos sentar no teu reino, um a teu lado direito e outro à tua esquerda. Sim, os interesses do coração de cada um estavam aí, e não foram deixados a um lado, todo o contrário, foram a motivação do coração destas pessoas para agir leal ou deslealmente. Então, vejamos agora a primeira personagem, depois já de ter um contexto histórico do que realmente aconteceu aí, do que até talvez um contexto emocional e sentimental e até espiritual que Davi estava passando, para agora vermos as reações. Não vamos a ver, há muitas personagens envolvidas aqui, nós vamos ver unicamente 3 e um quarto de uma forma muito rápida. Vejamos agora primeiro a Ziba. Conhecem de Ziba? Quem lembra de Ziba? Ele era o servo de Mefibosete. Só para vocês lembrar um pouquinho, lembrem que Mefibosete era o filho de Jonatas, o amigo íntimo de Davi, aquele que Davi beneficiou, 2 Samuel capítulo 9. Diz que le ordenou a Ziba, escutem, trabalhar as terras que eram de Saúl e que eram de Jonatas, e que tinham ficado para Mefibosete, aquele qual é a outra palavra? Lisiado? Não. Aleijado dos pés, para ele trabalhar para ele, e ele comeria da mesa de Davi, do rei. Ou seja, Ziba tinha sido encarregado para cuidar da sua aposentadoria, em outras palavras. O sea, Davi, querendo mostrar misericórdia para com a casa de Saúl, diz que a manifestou a Mefibosete. Mas naquele instante em qual ele sai voluntariamente de Jerusalém, ele bem poderia ter entrado em guerra. Compreende? Davi poderia ter iniciado uma guerra contra Absalão e ter vencido imediatamente, porque tinha os melhores homens. Contudo, ele não fez isso, não quis brigar, principalmente com o seu filho. Então ele disse, tudo bem, eu vou sair, vou embora. E então, naquela oportunidade, começaram os pensamentos a 100 quilômetros por hora, em muitas pessoas, e em cima, ele imediatamente pensou algo impressionante. Vamos a ler aqui no capítulo número 16 de 2 de Samuel, abram suas Bíblias aí. Capítulo 16, verso 1 ao verso 4. Leámoslo e de aí tiraremos algumas lições importantes. ¿Están comigo? Tendo Davi passado um pouco além
dobrando o cimo, isso é o cimo do Monte das Oliveiras, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete. Olhem como ele saiu, com 2 jumentos albardados, ou seja, preparados para levar carga, e sobre eles 200 pães. Creio que era pouco, mas ele levou o que ele conseguiu levar. 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. E nesse instante surge a pergunta de Davi. Perguntou o rei a Ziba: escutem, que pretendes com isto? Vocês sabem, meu irmão, que ninguém vai te dar um presente, talvez, se te ama muito, pues tudo bem. Se não é o teu aniversário e te dá um presente, você pode pensar, mas por que me está dando um presente agora? Que é o que vai me pedir? Se o tempo todo está te elogiando e isto e outro, mas o que pretende? E este homem pretendia algo. Por isso ele chegou com esse presente para ele e para a família do rei. E o rei, com discernimento espiritual, perguntou: que pretendes com isto? E respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei. Só 2, mas ele levou. Para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, leámoslo todo: onde está, pois, o filho do teu senhor? Por quem perguntava Davi? Por Mefibosete. Porque lembrem que Davi tinha beneficiado a muitas pessoas no seu reino. Um deles era Mefibosete. E agora, naquele momento de prova de Davi, Mefibosete não estava aí. E disse: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei. Prestem atenção à sua mentira. Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Ziba colocou estas palavras que não eram do coração de Mefibosete, nunca tinham chegado à sua imaginação, e ele as coloca diante de Davi naquele momento tão difícil que ele estava vivendo. Percebem como ele estava manipulando as circunstâncias a favor de si próprio? Vocês vão ver como é isso aí. E dice: então disse o rei a Ziba, precipitadamente: teu é tudo que pertence a Mefibosete. E escutem a resposta de Ziba: eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Bom, que o que queria Ziba? Que o que pretendia Ziba naquele momento crítico de Davi? Bom, por lo menos algo positivo há deste assunto. A parte positiva é que Ziba acreditava que essa revolta não ia prosperar. E ter a palavra do rei a favor dele, depois de que tudo acabasse, praticamente era o julgamento do juiz para que as coisas materiais ficassem com ele. Porque ele não estava satisfeito de continuar trabalhando para Mefibosete e simplesmente aquele homem, sem fazer nada, recebesse o benefício do trabalho dele e de seus filhos. Então ele tinha que vigiar e procurar pelo bem-estar material para a sua vida e a vida de sua família. E então se aproveitou de aqueles momentos para enganar a Davi, para enganar a Mefibosete, mentir, manipular as circunstâncias, e logrou o seu objetivo. Creio que, pelo estado físico de Mefibosete, ele o menosprezou,
porque ele tampouco não podia sair correndo para ir e procurar a Davi. Então ele menosprezou e se aproveitou dessa fraqueza física de Mefibosete para poder fazer o que ele queria. Agiu com astúcia e com um engano impressionante. Mas eu quero que vocês vão comigo a Provérbios capítulo 6, porque a Escritura nos dá conselhos em relação a agir dessa maneira, agir com engano. Deus nos livre de estarmos nós pensando em coisas materiais enquanto alguém está passando por um momento difícil em sua vida. Dizem amém? Provérbios capítulo 6, versículo número 12. Dice: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Assim era Ziba. Versículo 14. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contenda. É o que ele fez entre Davi e Mefibosete. Depois, de fato, nem se restaurou totalmente a relação entre Davi e Mefibosete. E escutem, a atitude e a astúcia e o engano de Ziba fez que Davi cometesse uma injustiça. Captaram? Ele cometeu uma injustiça por ter se precipitado a falar. Estes é outro exemplo de como devemos ter cuidado em nos precipitar, em falar algo que não devemos, ao invés de, e principalmente em um momento tão crítico no qual ele se encontrava. Diz aqui no verso 15: pelo que a sua destruição virá repentinamente, é o fim dos que enganam. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Quais são? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apresam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos, diz. Que impressionante aqui o que Provérbios diz. Exatamente é um reflexo da vida de Ziba, de como ele manipulou essas circunstâncias. Utilizou os presentes no momento de maior necessidade do rei para satisfazer suas necessidades. Isso é desonesto. Num momento de necessidade do rei, ele levou presentes para satisfazer as suas próprias necessidades. Ele não estava ajudando ao rei sem nenhum interesse, sem nenhuma recompensa em troca. Não, ele estava esperando algo. Deu um pouco, porque foi muito pouco, para obter muito mais. Ele queria a herança de Mefibosete para ele. Ele se considerava o digno dessa herança. E Mefibosete era um homem leal a Davi. De fato, quando Davi voltou, nós vamos ver isso, diz que quando levou Mefibosete diante do rei, ele lhe disse: Senhor, meu criado me enganou. Ele me enganou. Quando eu soube, já tudo tinha acontecido, já não podia eu mudar a situação, mas aqui estou. Não, disse, eu já dividi a tua herança com teu servo, que fique com tudo. Lembram que Mefibosete disse? Que fique com tudo, eu não quero isso, eu quero o bem-estar do rei. Esse era o coração de Mefibosete. Ou seja, ele era um homem fiel e leal a Davi, mas o outro manipulou as coisas e fez com que Davi se precipitasse. Dice no Salmo 15, verso 1 ao 3, uma passagem que é conhecida por todos nós e que devemos lembrar sempre. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Verso 1. Quem há de morar no teu santo monte?
o que vive com integridade, diz, e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Só aí vamos ler. Ziba teve sua recompensa. Ele, mais na frente, o Senhor tratou com ele. Mas notem, por favor, a primeira coisa que manifesta, a primeira verdade que manifesta este homem é: ele estava pensando em seu bem-estar material num momento de muita necessidade espiritual de Davi, e emocional e sentimental. Ele só estava pensando em si mesmo. A outra personagem é Simei. Simei era de Baurim, que quer dizer a vila dos homens jovens. E ele era da família da casa de Saul, diz. Este homem está do verso 5 até o verso 14, não vamos a ler por ser muitos versículos, mas vamos a ler só os primeiros versículos para que vocês se lembrem, e se algum não conhece esta história, possa se familiarizar com ela. Verso 5 diz: tendo chegado o rei David a Baurim, saindo de Jerusalém, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Este teve outra reação das circunstâncias do rei Davi. Atirava pedras contra Davi. Ele não chegou com pães. Ele chegou com pedras de acusações. E contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Entendem como ia? Estava Davi, e todos os valentes iam, uns à sua direita e outros à sua esquerda, defendendo, e protegendo, e aquele homem lá, atirando pedras e poeira, e amaldiçoando com a sua boca contra o rei. E diz aí a escritura: amaldiçoando, dizia Simei: fora de aqui. Escutem que momento difícil. Ele não tinha saído porque o expulsaram de Jerusalém. Ele saiu voluntariamente. Cristo disse de si mesmo: ninguém tira minha vida, eu a ponho de mim mesmo. David estava saindo voluntariamente. Que o Senhor decidisse o que acontecia com ele. Fora de aqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. Que impressionante. Filho do diabo o chamou. O Senhor te dê agora, escutem, a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Durante muitos anos, Simei pensou que Davi tinha usurpado o reino de Saul. Agora, lembrem, quantos anos, se vocês sabem, quantos anos passou Davi, Saul reinando? 40 anos. E desde o tempo que o Senhor falou a Davi que ele seria o próximo rei, em momento nenhum Davi tocou nenhum dedo sobre Saul, sobre o ungido do Senhor, porque ele o respeitava e o amava também. Não fez nada. Ele esperou que o Senhor o colocasse aí. Ele não usurpou o trono. Deus lhe deu o trono. E o trono não de Saul, sino o trono de Davi. Mas este homem, devido a ser da casa da família, era benjamita, ele então era partidista. Tenhamos cuidado com que nosso coração tenha um partido. Não sejamos partidistas de alguém, porque isso pode criar um interesse que nos pressione a agir de certa e determinada situação, ou circunstâncias, ou maneiras. E podemos nos desviar do propósito de Deus, porque era Deus o que estava levando aí. Ninguém podia acreditar que Jesus que estava na cruz fosse o Filho de Deus. Até que aquele terremoto aconteceu e o próprio centurião encarregado da crucifixão disse: realmente este era o homem justo.
era o Filho de Deus, dice, já que lo tinham crucificado. E irmãos, para nós, aqueles que estão passando por momentos difíceis, nós podemos até pensar, estão pagando o que devem. E é provável. Não podemos dizer que não, porque Davi também já havia passado por momentos muito difíceis na sua vida. Aliás, ele mesmo não está rejeitando a possibilidade de que Deus está tratando com ele. Ninguém de nós deve rejeitar essa possibilidade, mas humilhar-se diante do Senhor. Mas seus pensamentos eram perversos contra Davi. Tu usurpaste, o Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Agora ele está tendo a leitura de que o que Davi está passando é uma desgraça sobre sua vida. E realmente foi um momento muito difícil, meus irmãos. Vocês sabem, quando Absalão morreu, ele chorou e chorou e chorou. Joabe teve que ir a repreender a Davi de uma forma incorreta, porque ele tinha matado a Absalão, para que fosse diante do povo, porque agora estava dando a entender, segundo ele, que mais valia Absalão que todo o povo de Israel. Mas realmente a dor era terrível. Ele mesmo deu ordens para que pouparam o jovem. Lembram que ele deu ordens? Disse: poupem o jovem Absalão, não o matem, deixem-lo com vida. Isso é o que tinha ordenado Davi a seus homens, a todo o seu exército. Mas aqui Simei está amaldiçoando. Ele foi precipitado em suas palavras. Simei não mediu a sua cólera. Ele descarregou sobre Davi a sua ira e a sua inveja. Era um homem perverso de lábios. Simei não tinha temor a Deus. Um partidista. Amaldiçoou a Davi. O tratou como usurpador do trono. Irmãos, outra vez, o conselho divino é o seguinte esta manhã. Cuidemos nosso coração para que ele não se incline incorretamente ao lado errado. Não nos precipitemos. Se alguém está passando um momento difícil, não julguemos. Não nos adiantemos a pensar, por isto. Não. Deus nos livre. Cuidemos nossos pensamentos, porque nossos pensamentos podem, al final de contas, nos enganar e nos inclinarmos ao lado errado. Se alguém está pensando que essas desventuras são fruto do seu caminho, deixemos-lo. Só o Senhor sabe todas as coisas, mas que o Senhor não nos encontre a nós falando coisas injustas ou até vitupérios. Simei só foi um zeloso e intempestivo benjamita que pensou que o fim de Davi tinha chegado. Agora sim, acabou sua vida. E muitos de nós podem pensar de nós dessa maneira quando nos veem que tudo está indo para baixo. Agora sim acabou seu matrimônio. Agora sim se acabou a sua vida, porque caiu em depressão. Agora sim essa igreja vai ser destruída. Agora sim essa família não vai permanecer mais, porque só em contendas vivem. Enfim, tantas coisas que podem surgir diante de nossos olhos. Irmãos, que nós não sejamos como Simei. Não nos adiantemos, não julguemos, muito menos amaldiçoemos. Todo o contrário, nós devemos ter um coração humilde. Como diz, falando de Davi, que quando seu inimigo caía, ele se humilhava, diz, como que fosse um amigo. Que tremendo, né? Por quê? Porque ele pensava em si mesmo. Porque, irmão, aquele que deseja o mal para o próximo, o está desejando para si mesmo. Portanto, Simei fizeram algo que foi totalmente incorreto. Não sabia Simei, nem Siba, escutem, que através dessas circunstâncias, todos em Israel e em Jerusalém estavam sendo provados. E quando passemos por momentos difíceis, seja pessoal, familiar, eclesiástico ou de qualquer tipo, todos serão provados.
no coração, para ver como vamos a reagir ante essas circunstâncias. Qual será nosso julgamento? Qual será nosso juízo? Qual será? E realmente da boca vai sair o que está aqui escondido. Quantos dizem amém? Lo que nós temos guardado aqui, num momento determinado de fogo e de prova, quando o irmão talvez está caído, vai sair da boca o que está no coração, porque da abundância do coração fala a boca, disse o Senhor. Vamos ao livro de João capítulo 7. ¿Están ahí? Amén. Dice en el versículo número 3, capítulo 7 de João, versículo número 3. Imagínense. Dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos, a Jesus, e lhe disseram: deixa este lugar, a Galileia, e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Neste momento do ministério e da vida de Jesus, João deixou registrado aqui que nem os seus irmãos criam que Jesus era o Messias. Não podiam acreditar nisso. E falaram palavras duras para ele. Tanto que, dice aqui, no versículo número 6, dice-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou de subir a essa festa, mas o vosso tempo sempre está presente. Tempo de quê? De crer. Lembrem que não criam nele. E agora les está dizendo: meu tempo não é para ir a essa festa, mas o vosso tempo sempre está presente. Precisavam crer. E graças a Deus que o Senhor nos dá chance a todos e nos dá um tempo para crer. E irmãos, crer, fé, fidelidade são sinônimos também de lealdade. Para poder ser leal, eu tenho que crer naquela pessoa. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que até dar o benefício da dúvida a um amigo meu. O benefício da dúvida a um irmão meu, ainda que esteja falhando. Porque é meu irmão. Eu não sei se algo está passando em sua vida que o está empurrando a fazer algo que não é correto. Adiantar-me a pensar mal dele não está correto. É melhor dar o benefício da dúvida e esperar na oportunidade quando o Senhor manifeste todas as coisas e não seja eu que me adiante a falar. Por isso é que aqui seus irmãos tinham oportunidade ainda de crer. E diz aqui no versículo 7, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Quando fala do mundo, não está falando unicamente dos gentios, aí está falando de Israel, daqueles que não criam. Todo aquele que não crê é parte do mundo, sejam judeus ou gentios. O mundo. E diz, o mundo ama o que é seu. Lembram? Diz a Escritura, o mundo ama o que é seu. Agora, há algo interessante aqui no capítulo 7 de João. Diferentemente destes irmãos que não criam nele, diz no versículo 31, vão comigo aí. E contudo, muitos dentre a multidão creram nele. ¿Están lendo comigo? E diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas
dos sacerdotes e do templo para o prenderem. Guardas, soldados do templo com armas os enviaram para prender Jesus. E esses guardas foram para prender Jesus e chegaram lá onde Jesus estava ensinando. E eles estavam aí com aquele ímpeto da ordem dos sacerdotes. Assim, ¿están vendo comigo? ¿Sí? Olhem para mim, estão aí. Chegaram. Mudou a atitude deles por completo quando começaram a ouvir aquele homem. Eles iam com uma ordem de prendê-lo e eles se voltaram sem ele, arriscando seu próprio emprego, arriscando-se de uma repreensão dos sacerdotes. E diz aqui a escritura, porque aqui ficou registrado, diz 43, assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém, nem os guardas, lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? E qual foi a resposta deles? É que saiu fugindo. É que quando nós chegamos e queríamos prendê-lo, os seus discípulos o defenderam. Qual foi a resposta desses guardas? Qual foi a razão pela qual esses guardas não prenderam Jesus e não colocaram suas mãos sobre ele? Era uma resposta que foi loucura para os sacerdotes, mas era exatamente o que eles sentiam no seu coração. Eles se creram em Jesus, não como seus irmãos. Eles se acreditaram. E ele disse: jamais alguém falou como este homem. Que impressionante, né? Jamais alguém tem falado assim, que nos deixou desarmados. E então dizem os sacerdotes, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creó nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe a lei, é maldita, dice. Esse foi o comentário dos sacerdotes e dos fariseus, de aqueles guardas que não conseguiram prender Jesus. Mas Simei se encheu sua boca de maldições em contra do rei Davi. O amaldiçoou com tanta maldição que um de seus soldados valentes, de seus generais, disse: me deixe que eu tire a cabeça deste cão morto, porque ele está morto. Senhor, eu vou ali. Eram os mais valentes que ele tinha. Disse: não, deixem. O Senhor lhe tem dito que amaldiçoe. O Senhor verá e ele transformará suas maldições em bênçãos eternas. Foi a resposta de Davi e continuou a sua viagem. Simei pensou que a situação política ia mudar. Simei pensou que o reino agora sim voltaria outra vez, o reinado, o trono voltaria, a dinastia voltaria para a casa de Benjamim. Ele tinha outra mentalidade. Ele não estava pensando na parte financeira, ele estava pensando na parte política. Coloquemos nossos olhos e nossa confiança no Senhor, não nos homens. Os homens não são capazes de mudar nada nesta vida, se não é através da intervenção divina. Por último, vejamos agora a atitude de outro homem. E de um homem, estes dois que nós já consideramos brevemente, os dois são de Israel. Os dois não acreditaram em Davi. Bom, um sim acreditava, mas foi astuto e todo estava pensando em sua vida material, Ziba. Mas agora este aqui é estrangeiro. É um estrangeiro.
¿Están prontos para leer conmigo? ¿Sí? ¿Están acordados? Porque esto aquí va a requerir un poco de nuestra atención. Capítulo 15 de segundo de Samuel. Dice, verso 18: todos os seus homens passaram ao pé dele, pues pela humillação que havia, iam a pé, não iam em cavalgaduras. Também toda a guarda real, e escutem com atenção, e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gachi, passaram adiante do rei. Não continuem lendo. ¿Entenderam o que aí dice? O que dice? Como? Si foram à frente do rei, quem? Eram filisteus, não de outra tribo de Israel. Eram filisteus da cidade de Gachi, onde Aquis era rei. Les chamavam os geteus de Gachi. E Davi, ainda já naquela época do seu reinado, ele tinha 600 homens filisteus que estavam ainda com ele, que tinham abandonado a sua terra, que haviam abandonado ao rei Aquis e que eram fiéis a Davi. Com ele estavam. Em que momento eles chegaram a ser guerreiros de Davi? Eu não sei. Mas escutem, irmãos, este homem do qual vamos falar, que é Itai. Tenho a impressão, e isso não está nas escrituras, tenho a impressão de que ele viu pela primeira vez a Davi quando se enfrentou com Golias, porque ele era um homem guerreiro. Ele era do exército inimigo. Prestem atenção ao que vou dizer. Se vocês não querem aceitá-lo, não importa. Mas creio que há de muita verdade no que vou lhes dizer. Ele era dos guerreiros deste bando, onde estava Golias, e ele estava aí, Itai. E ele ficou impressionado com Davi e suas armas. Porque ele não chegou com armas, uma funda, não sei se onda, como é? Uma funda. Eram armas, sim, naquela época, mas não era. Lembrem a Golias, de grande tamanho. Gachi tinha também a fama de ter guerreiros enormes. Não sabemos se Itai era um deles, enorme. Mas ele viu a Davi que chegou com uma confiança plena no seu Deus, dizendo: em nome de Jeová dos exércitos, eu venho a ti. E Itai ficou impressionado com a confiança de Davi com seu Deus. E deve ter ficado aqui no seu coração. Disse: meu Deus, que homem é esse? Que Deus é esse? Que dá esse poder aos homens tão insignificantes como esse pequeno jovem. Passaram os anos e Davi chegou a Gachi, fugindo de Saul. Lembram? Com o rei Aquis. Ele habitou aí por um tempo. Depois de que se fez tonto, ele habitou aí um tempo com o rei Aquis. E durante esse período, ele obteve a esses 600 filisteus que se tornaram fiéis a ele. Eles ficarão impressionados com a vida espiritual de Davi, com a integridade e a coragem desse homem, suas palavras,
Se David é chamado o cantor de Israel, é provável que na Filistea também às vezes se separava um pouquinho para cantar. Hermano, eu sinto necessidade de cantar, de tocar. Aquele que sabe adorar a Deus sente necessidade. Ele pode estar fazendo algumas coisas, eu desço, vou ao meu tecladinho, ou pego o meu violão e começo a adorar ao Senhor. É algo que me deleita. E sem dúvida, Davi, o inspirador da maioria dos salmos, ele procurava momentos, porque lembrem que desde que estava como pastor de ovelhas, ele já cantava ao Senhor, já era o seu costume. E sem dúvida, em Gati também procurava ir lugares para, com sua harpinha, cantar-lhe ao Senhor salmos para fortalecer-se, porque era difícil sua vida de imigrante, de perseguido. Irmãos, o que quero mencionar é o seguinte: estes homens filisteus ficaram impressionados com a vida de Davi. Leamos agora, versículo número 19. Quando tudo aconteceu, diz aí no verso 19, porque lembrem que aqueles 600 homens começaram a andar diante de Davi. Verso 19 dice pois o rei a Itai o Geteo. Deixa bem claro aí que Itai é de Gati, o filisteu. Por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei. Ou seja, Davi estava procurando o bem-estar de Itai, porque ele tinha sido fiel a ele. Agora ele diz: não, fica ali, você não tem por que ir comigo a vaguear pelo deserto, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Desterrado significa que ele foi expulso da sua terra, talvez pela fidelidade a Davi, ou ele mesmo como se diz a palavra? Se fez... ele mesmo abandonou sua terra, pediu asilo político em Israel, e foi para lá, e se foi com seus 600 homens que eram fiéis a ele e a Davi, e estavam com ele aí até naquela época do reino, quando a revolta de Absalão, eles ainda estavam aí. Em momento nenhum duvidaram em abandonar a Davi, em momento nenhum começaram a criticar a Davi, dizendo: nós acreditamos num homem incorreto, esse homem é perverso, por isso é que ele estão tirando o reino, voltemos para a Filistea. E agora que ele está sendo provado, o próprio Davi le está dizendo: volta, tu és estrangeiro, um desterrado, volta para lá, fica em paz, não venhas aqui a ter que lutar a favor meu. Ora, escutem, verso 20: chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois, faz-se voltar a teus irmãos contigo, 600. E contigo, escuchen o que diz Davi, lhe dá uma bênção: e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Por favor, quem pode ler aí em voz alta, de pé, o Salmo 61, verso 7? Quem pode ler, mas assim, daqueles rápidos que encontram a escritura, assim, os versículos? Já, quem? Levante a mão, por favor. 61, 7, já está aí. A ver. Meu é Gileade, meu Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça. 61, verso 7? Sim. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, só o verso 7. Outra vez, Pedro. Permaneça para sempre diante de Deus, concedendo-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Davi, irmãos, escutem, o que Davi está revelando com essa bênção é que Itai já era seguidor do Deus de Israel. Ele tinha abandonado os seus deuses
E a bênção de aqueles que servem ao Senhor dos Exércitos estava caindo sobre a vida dele e de seus soldados. Um homem como Ruth, a Moabita, que tinha abandonado a seus deuses de Moab e que tinha dito a Noemi: teu Deus será meu Deus, teu povo será meu povo, e onde tu morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Ela disposta abandonou esses deuses e este homem também. E diz aqui no versículo 21, encontramos registrada a resposta de Itai. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor. Ele não está mais invocando a Dagón. Sabem que Dagón era um dos deuses dos filisteus. Não, ele agora diz: certo como vive o Senhor Jeová, e como vive o rei meu Senhor, no lugar em que estiver o rei meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Irmãos, não era uma circunstância fácil. Quantos de vocês estão dispostos a iniciar tudo de novo? Talvez não me estão entendendo. Se vocês ficaram sem casa, sem lar, perderam sua casa, porque o banco tira a casa, por exemplo, quantos de vocês estão dispostos a iniciar tudo de novo com seus familiares? Amém. Ou seja, quando falo de iniciar tudo de novo, é trabalhar outra vez para poder comprar outra casinha. O fato que eles tirem coisas materiais, isso não vai afetar seu estado de ânimo. O fato que eles tiram o que era de vocês, isso não les vai incomodar para perder o desejo de viver. Tudo o contrário. Diz o Senhor que se estamos vivos e temos com que nos vestir, demos graças ao Senhor, porque Ele é fiel. Coisas materiais se fazem outra vez. Eu le digo a Fabiola: contigo até a Patagônia. Brincando, mas brincando em verdade. Iniciamos outra vez. Não importa que já estemos velhos, mas a esperança, a lealdade, a confiança, a fé, a fidelidade. E assim era Itai. Ele pensou: agora de novo, aonde vai ir a reinar Davi? Eu vou com ele, porque com este aqui, como disseram aqueles guardas, olha, esses como aqueles guardas, não, ninguém tem falado como este homem. Irmãos, se nos dias de Jesus os guardas fizeram isso de nosso Salvador, nos dias de David, os que realmente o conheciam podiam dizer o mesmo. Ninguém fala como este homem. Não creem vocês que David, o pai de Jesus, tinha palavras ungidas? Com razão escreveu tantos salmos. E ele ensinou, praticamente ele foi o que estruturou o coral do templo, tudo. Ele tinha um conhecimento maravilhoso dos caminhos do Senhor. Leam os salmos e aí podem revelar a doutrina dele tão profunda de vida. Não, dice, no, nós não podemos abandonar este rei, ainda que não tenha um trono tão grande como em Jerusalém, vámonos com ele. E algo preciosíssimo, ¿saben qué quer dizer em hebraico Itai? ¿Qué quiere decir Emmanuel? Okay. Dios conosco, nunca van a crecer por esa relación. Emmanuel quiere decir Dios conosco. Itai quiere decir conmigo. Simplemente. Itai, seu nome em hebraico significa comigo. Ou seja, Davi podia dizer: Itai, você vai comigo? Sim, rei. Eu vou com o Senhor. Seu próprio nome revelava o seu caráter de lealdade. Oh, meus irmãos, que o Senhor nos possa dar a todos nós um coração como deste homem. Eram parte de ele e seu exército, eram parte dos filisteus. Em outras palavras, eram filisteus fiéis a Davi. ¿Cuántos lembram que o Senhor disse que nunca achou tanta fé, que não achou tanta fé em Israel como em um centurião romano e como numa mulher cananeia? Lembram, irmãos? As duas pessoas estrangeiras
Eu dou glória a Deus que até filisteus se converterão ao Senhor. A gente pode pensar e dizer, não, mas esses são filisteus, palestinos inconversos, descrentes, ímpios, merecedores do inferno. Não, irmãos, aí também haviam pessoas, humanos, seres humanos, que foram impressionados com a vida espiritual de Davi e que o seguiram devido a isso. Assim também com Jesus, homens e mulheres estrangeiras foram tocados, como Lídia de Tarsis. Dice que o Espírito Santo le dice a Paulo, não pregues em Ásia. E Paulo tentou aqui, não é aí. Então foi embora e chegou a Macedônia. E dice que em Macedônia, a primeira pessoa que o Senhor lhe abriu o coração foi a quem? Lídia, que era de Tarsis, da Ásia Menor. Deus menosprezou a los de Ásia Menor? Não era tempo para que eles ouvissem o Evangelho naquele momento. Mas o Senhor tinha uma mulher de Tarsis, da Ásia Menor, exatamente no lugar indicado e no tempo indicado, em Filipos, Macedônia, e ouviu a palavra de Paulo, que estava atenta, dice, e o Senhor abriu o seu coração e se iniciou a primeira igreja cristã na Europa, na casa de Lídia. Oh, irmãos, não menosprezemos, porque bem disse o Senhor que eu também tenho outras ovelhas que tenho que chamar, dice, que não são deste rebanho, e virão a mim e haverá também um pastor e um só rebanho. Bendito seja o Senhor. Estes 600 homens filisteus se converterão em guarda-costas do rei David e foram fiéis a ele no momento mais duro da sua vida. Quando seu próprio filho Absalão se rebelou contra ele, eles eram fiéis filhos espirituais de Davi. Oh Senhor, terminemos aqui. Vamos a João capítulo 6. Aqui vamos a terminar. ¿Están comigo? Capítulo 6 de João. Versículo número 12. En cuando ya estaban fartos, aquelas milhares de pessoas que tinham comido, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Tenham a certeza que no seu reino não faltará comida nunca. Ninguém padecerá de fome no reino do Senhor. Físico, no reino literal dele. Não, ninguém padecerá de fome. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera da multiplicação e de sustentar 5.000 no deserto, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Por que o queriam proclamar rei? Esta multidão. Dedução óbvia. ¿Por qué lo querían proclamar rey? Trabalho social. Presidente, necesitamos trabalho social. O no se llaman eso, se llama obra social para ayudar a los pobres, dar comida a los pobres. No, hay que enseñar a trabalhar a los pobres para que eles possam prover sua própria comida. Mas aqui ele pensou que esta multidão de judeus pensou que já Jesus traria a solução da fome deles, porque obviamente o governo romano não era a favor deles e o governo judeu religioso não ajudava a eles, e agora está este homem que lhe deu de comer assim, com 5 pães. Imaginem, esse é o Messias que estamos esperando. Mas que fez Jesus? Obrigado por me receber, obrigado por saber que eu sou. Podemos levantar agora o trono. Não, que fez Jesus? Não era seu tempo. Foi embora. ¿Están lendo comigo, meus irmãos? Ou estou inventando algo? Aqui diz: proclamaram, retirou-se novamente sozinho para o monte. Bom, vejam aqui a história.
Ele esteve no monte orando. Os discípulos vão para voltar para Galilea no barco, vão no mar e só havia uns poucos barquinhos aí que os discípulos preencheram esses barquinhos, foram embora e não ficou nada ali. Ao outro dia a multidão viu que não havia mais barcos e Jesus não tinha ido com os discípulos e se perguntaram como foi que ele chegou. E então começaram a andar toda a multidão, rodeando o lago e chegar até Cafarnaum, ao outro lado, e lhe perguntaram: Senhor, como chegaste aqui? Estavam assustados, estavam ellos sorpresos, e aí estavam outra vez, e Senhor, e como chegaste aqui? E a propósito, estamos com muita fome, já andamos vários quilômetros, Senhor, e temos desejos de comer. Se alguma vez alguém assinalou a Jesus de duro, vejam o que aqui diz. ¿Están comigo? Vejamos aqui. Verso 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, os seus discípulos, verso 26, respondió-les Jesus: em verdade vos digo, vos que me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Quem de vocês se sentiria ofendido com essa resposta? Sejamos honestos. Vocês chegam lá, vão com fome, gostariam de ver outro milagre e comer do pão de Jesus. E vão lá, e exatamente isso estava acontecendo. Jesus não estava mentindo aí, mas foi duro com suas palavras. Para o coração débil e fraco humano, sim. E aí estava o Senhor. Vocês estáis aqui não por ouvir minha palavra, vocês estão aqui pela sinal, porque querem outra vez que eu os farte. Que eles estavam ofendidos. E agora lhes diz: trabalhai não pela comida que perece. O sea, no se esforcen, no anden, no trabalhem duro pela comida material, trabalhem pela comida que não perece. Qual? A que o Filho do Homem pode lhes dar. E eles perguntaram: e como podemos trabalhar? Como podemos fazer as obras? Esse é trabalhar. Que faremos para realizar as obras de Deus? Verso 28, respondió-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. Qual? A mesma que lhe disse a seus irmãos: crean en mí, que creáis en mí, tengan fe en mí, sean leais a mí, no importando as circunstâncias, se tem de comer ou não tem de comer, se tem roupa ou não tem roupa. Irmãos, há pessoas crentes que são fiéis a seu Deus só quando Ele os abençoa, mas quando estão passando por momentos difíceis dizem: ai Senhor, o Senhor não me ama. Que tipo de Deus é o Deus que nós temos? Um Deus que também requer de nós lealdade. Deus está esperando de nós fidelidade em toda circunstância. Dizem amém, meus irmãos? Este é o ponto principal desta mensagem. A lealdade a nosso Rei, não importando se nos vai dar ou não comida material o dia de hoje. Bom, aqui continua a conversa. O Senhor começou a pregar de umas coisas tão fortes, e Ele começou a dizer coisas como dizer: comam da minha carne e bebam da minha sangue, bebam do meu sangue. E que começou aquela situação tão complicada, que então diz aqui no versículo, verso 60, leiam comigo por favor. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Tinham razão? Eu pergunto, estava sendo duro o discurso? Sim. Estava. E sabem, Jesus estava falando a propósito, de propósito, para provar os corações dos seus discípulos.
para que eles o seguissem de coração e não por interesse pessoal. E estava difícil a situação. Então diz aqui: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, verso 61, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, o Senhor estava dizendo: creiam em minhas palavras e não se preocupem se tem ou não tem para comer. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não me lhe for concedido. E verso 66, 6:66 de João. Qual é o número da besta? 666, 666, o número da besta, segundo Apocalipse capítulo 13. E aqui em João 6:66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Que tremendo, irmão. Eu sempre que leio isto digo: Senhor, que eu houvesse feito? Me houvesse ofendido igual que os outros? Eu não sei. Espero que não. Se eu houvesse estado aí. Porque, irmãos, nunca devemos dizer: não, o pastor está pregando isso por mim. Nunca falemos assim. O pastor diz isso porque sabe algo de minha vida. Não. Se alguém cuida não tocar coisas de ninguém aqui, tenham a certeza, sou eu. Por respeito ao Senhor, respeito às suas vidas. É a palavra do Senhor. E diz aqui que o abandonaram. E então o Senhor, para terminar de ajustar as coisas, ou seja, apertou mais a porca. Eu tenho um implante aqui e já se me afrouxou 2 vezes. E na segunda vez eu pensei que ia perder o implante. Cheguei com a doutora e ela me disse: não, me disse, ainda eu tenho um torque aqui que ainda me dá para apertar más, mas e o osso, será que vai aguantar meu osso? Vai suportar? Esse sim, vai suportar. Então ela pegou uma ferramentinha como que usam os mecânicos, aquelas chaves, como se chamam essas? Para apertar as porcas grandes, né? Só que ela era pequenininha e tinha o som idêntico. Colocou, a Aurora deve saber com certeza, e colocou aí e começou. E eu sentia como apertava aí, e outro pouquinho, e aí o torque le indicava, até que apertou, bem apertado, e eu não sentia dor, e dizia: meu Deus, que não vai perder meu implante, Senhor, para que não fique manguela, se diz, né? ¿Ah? Manguelo. Não sei anotar porque é um dente que está aqui, só se me risse assim. Apertou e até o momento está aí durinho. Irmãos, aqui vem o Senhor e dá outro apertão, e Ele sabe até onde. Crac. E disse: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Sabem por que Ele perguntou isso? Quem sabe? Quem sabe por que o Senhor les perguntou isso aos 12 discípulos? Como? ¿Los 12? ¿Cómo? Porque aí estava el que ia trair também. Qual ia ser a motivação deles? Certo, mas sabem o que aconteceu? Quando o Senhor estava falando e todos estavam assustados, os 12 também estavam assustados. Os 12 estavam assim, como muitos de nós a vezes nos colocamos, pensando em outros. Agora sim. Amém. Estou assustado.
Los 12 discípulos estaban ahí también. Entonces el Señor dice: ¿queréis iros vos también? Y de repente, como un Itai, se levanta Pedro y dice, respondió: Señor, ¿para quién iremos? Todos nos levantemos esta mañana y le digamos al Señor lo mismo: Señor, ¿para quién iremos? Tú tens palabras de vida eterna. Él había captado a mensaje. Tú tens palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Se eu tenho escolhido a todos vós, e um de vocês é diabo, disse, e vai trair. Mas aí está a definição e a certeza deste homem. Irmãos, a lealdade o Senhor espera de todos nós, não importando as circunstâncias, não importando uma palavra dura, não importando uma repreensão, não importando erros que estamos olhando, que estamos enxergando, considerações, ai, mas eu não faria isso, nem eu tampouco não faria isso, não. Mas então o que fazemos? Irmãos, Deus nos dê a graça, sabem que? Sejamos nós como este outro último homem. Veja aqui, não vou pregar dele, só vou ler o que ali diz. Segundo de Samuel, quando está pendurado, porque aqueles que se rebelaram contra Davi, os dois foram pendurados. Quem? Simei? Não. Aitofel. Ele se pendurou. Dice aí: vendo pois Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o seu jumento, dispôs-se e foi para a casa de sua cidade, pôs em ordem seus negócios e se enforcou, disse. Mas outro que foi pendurado foi Absalão. Ele foi pendurado de onde? De seus cabelos. Era o que mais lhe atraía a todos, era a beleza de Absalão, seu cabelo, né? Ele gostava de mostrar o seu cabelão. E aí andava com seu cabelo, e ele não percebeu como seu cabelo seria a causa de sua queda. Porque quando todo o exército começou a fugir, diz que Absalão pegou sua mula, porque ele ia em uma mula, fugindo também. Ele de repente entrou num carvalho, na árvore, aquele carvalho que tem seus ramos assim estendidos, e diz que a mula passou debaixo do carvalho, mas o cabelo do homem ficou enredado entre os ramos e ele ficou pendurado do cabelo. Vocês sabem que ele pesava seu cabelo cada ano que se tirava, lembra? Era o orgulho dele, seu cabelo. E então diz que aconteceu: chegou um homem, um soldado chegou ali a ver a Absalão, que estava pendurado, mas estava vivo ainda. E ele viu, disse, leiam comigo aqui, capítulo 18, verso 10. Ele cometeu um erro, deveria ter baixado Absalão, ajudado, cortado o cabelo rápido e levado para o rei ou algo assim. Mas ele não fez isso. Ele disse: vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: viste-o? Por que logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto, como recompensa para ter matado a esse revoltoso. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, olha que lealdade, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abisai e a quem? E a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Aí naquele momento diz que Joabe pegou 3 dardos e pá, 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 e matou a Absalão ali pendurado do carvalho. Irmãos, Deus nos faça também como este jovem soldado.
que preferia não tocar ao filho do rei, ainda que não recebesse correspondência, não recebesse uma recompensa. Sabem, eu li a notícia esta semana. Alguns críticos e alguns que trabalham em narcotráfico estão dizendo que Guatemala está a ponto de se converter num estado de narcotráfico, um estado narcotraficante. Assim se diz? Me dá muita tristeza ouvir isso. Mas sabem qual é a razão? De vender seu patriotismo e de vender sua alma. O amor ao dinheiro e a obtê-lo rapidamente. Não com trabalho honesto e diligente, senão rápido e não importa o que eu vou fazer. Irmãos, que Deus nos encontre a todos nós leais ao Senhor, ainda que sejamos pobres financeiramente, ainda que não tenhamos tudo o que desejamos para alcançar nossos sonhos e nossas metas. Que Deus nos encontre leais. Eu não faria isso por dinheiro. Eu sou leal no meu coração ao Senhor. Colóquense de pé. Disse uma mulher sábia: a verdadeira lealdade leva anos para se construir e apenas segundos para se destruir. A verdadeira lealdade leva anos para se construir e apenas segundos para se destruir. É uma frase muito sábia. Por quê? Porque podemos destruir nossa lealdade às vezes por interesses deste mundo, interesses desta vida. Quantos de vocês não têm desejado ganhar-se a loteria, a Mega Sena? Não é verdade? Diz aí, compre a Mega Sena. A mim me chegam e-mails, me han chegado e-mails dizendo-me que eu compre. Se eu compro um, me dão mais 3 para que eu jogue. Compre a Mega Sena. Esta semana serão 12 milhões de reais. Puxa, o que eu faço com 12 milhões de reais? Menos impostos, não é? Queridos irmãos, seamos leais ao Senhor, leais a nosso Rei. Imaginem onde se provou a verdadeira lealdade dos discípulos a Jesus. Pergunto e espero uma resposta. Onde se provou a lealdade dos discípulos a Jesus? Sim, mas pergunto onde, em que lugar, em que circunstância. Está tudo bem, filho? É uma boa resposta. Mas essa fé também se manifesta nas obras, porque diz que a fé sem obras é morta. Onde se provou? Na cruz. Quando ele está aí, diz: ferirei o pastor e as ovelhas serão. ¿Por qué no estaban ahí os discípulos? Eso es injusto. O llegaran con el sacerdote, todos también queremos morrer con él. Imaginen, no hubiese acontecido lo que tal vez aconteció. Todos o abandonaran con miedo también de morrer igual do que él. Todos o abandonaran. Oh, irmãos, que o Senhor não nos encontre a nós sendo desleal. Pelo menos Pedro estava escondido. Aí que ia acontecer? Você é um deles? Não, eu não conheço ele. Mas ele estava aí, seguindo o Senhor de perto. Ainda que o traiu naquele momento, mas ele estava presente, pelo menos, para ver o que ia acontecer com seu mestre amado. Deus nos ajude a todos nós, irmãos, a mantermos fiéis a Ele em toda circunstância. Antes de começar o culto, antes de subir, perdoa-me, Rosa. Rosa estava lá sentada embaixo. E eu lhe disse: como estás, Rosa? Aqui, pastor, bem, graças a Deus. E ele disse: apesar das dores e apesar da incomodidade física que te encontras, é bom ver em você um espírito de ânimo. Disse eu a ela. Disse: sim, pastor.
Cada dia me levanto com novo ânimo. Apesar das dores que eu sinto e a dificuldade em me levantar, estou aí com novo ânimo. Ontem, não sei se uma sobrinha dela le disse: vamos ao shopping. E ela disse: tá bem, vamos. E foi ao shopping, voltou com dores, mas ela foi com ela, apesar da dificuldade. Que ânimo! E eu lhe disse: isso é de dar graças a Deus, porque só Deus coloca em nosso ânimo para nos levantar o dia de hoje e enfrentar qualquer circunstância sendo fiel ao Senhor. Deus nos dê, irmãos, a graça a cada um de vós. E eu gostaria de convidar aos irmãos que queiram passar aqui para receber nova graça do Senhor e a lealdade espiritual para nos manter firmes em toda circunstância. Amém. Também aos irmãos que estão assistindo o vídeo, isso não impede que também eles possam receber do Senhor a graça e a fortaleza. Amém. Amém. Lealdade. Deus nos faz a pessoas leais. Amém? Leais ao Senhor. Aí está bem. Aí está bem. Leais também a nós mesmos. Entre nós, leais. Ainda que esteja na mais crítica situação, passando pelas calúnias mais terríveis, leais. Amém? Leais. Não volta, não, eu já estou perdido, eu não tenho forças, não quero mais continuar aí lutando, já me cansei. Não, leal. Aqui estou para te apoiar, para te suportar, para te levar também nos meus ombros. Como le disse um guerreiro, um homem que peleou em Afeganistão, eu li a história de um homem que foi ferido, o seu comandante foi ferido, e ele teve que pegá-lo ferido e carregar ele andando 14 dias, obviamente descansando, para levá-lo ao campamento para que fuera curado. Ele o carregou 14 dias, até que ele chegou ao lugar. Isso é lealdade. Isso é lealdade. Um comandante le disse a um guerreiro na Segunda Guerra Mundial, le disse: filho, você não pode voltar ao campo de batalha. Sim, eu necessito voltar, meu comandante. Meu irmão está lá. Mas se ele estava lá, já morreu. Que você vai expor a sua vida se ele já morreu e você pode morrer lá e voltar? Meu comandante, me deixe voltar, por favor. Meu irmão está lá, eu não posso deixar ele lá. E disse que de tanta insistência, o comandante disse: vá lá então. E o homem chegou e de aí voltou com seu irmão, carregando-lo, já morto. Voltou com o corpo do seu irmão. E o comandante lhe perguntou: não te disse eu que ia ser em vão? Não, disse. Quando eu cheguei ainda estava vivo. E me disse, le disse seu nome, disse: fulano, eu sabia que não me ias deixar aqui morrer sozinho. Eu sabia que não ias deixar meu corpo aqui. Eu sabia que tu voltarias para me pegar. Que tremendo. Isso é lealdade. E o que o Senhor espera de nós, irmãos, é essa lealdade para Ele e para nossos irmãos, nossas famílias. Amém. Senhor, em nome de Cristo Jesus, que Tua palavra tenha chegado a nossos corações com o objetivo que Tu Espírito Santo preparou, Senhor. Fortalece os corações, Senhor, que a luz de Tua palavra tenha chegado às partes mais escuras para dissipar as trevas e todo pensamento contrário ao caminho da fidelidade e da fé. Senhor, permita, por favor, nesta manhã, que cada um de meus irmãos e de minhas irmãs e todos os que estão ouvindo esta mensagem e assistindo a este culto sejam tocados pelo Espírito Santo, com a força da sua presença, com aquele homem que se chamava comigo. Quem virá comigo? Itai irá contigo. Senhor, fortalece-nos com a Tua fé e com a Tua graça, por favor, em nome de Cristo Jesus.
nombre, Señor. Teu amigo seré. Teu amigo seré, morando no lugar santísimo. Teu amigo seré. Teu amigo seré. Teu amigo seré, morando no lugar santísimo. Teu amigo seré. Contigo visualicemos a nosso Senhor aí no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane, com aquela angústia que ele sofreu, com aquela solidão que sentiu, que a força das trevas lutando contra ele. E lhe disse a seus discípulos: não tens conseguido vigiar comigo uma só hora? Não tens conseguido vigiar comigo? Que nesta hora Deus a cada nos conceda suas forças para ser fiel ao Senhor em toda circunstância, ainda no Monte das Oliveiras. Digámosle ao Senhor outra vez: teu amigo serei, Senhor, leal a ti. Com todo nosso coração cantemos ao Rei. Teu amigo serei.
Deus é fiel em nos amar, em nos dar forças. E tenham a certeza que Ele principalmente é leal a nós, leal, fiel. E não por compromisso, de coração, é fiel. Leal a nossas circunstâncias. Ele não nos abandona, ainda que estejamos em momentos duros, difíceis, até fisicamente, como Rosa, em suas condições físicas. Mas ela é fiel e agradecida com Deus. Agradecida. Amém, minha irmã Teresinha? Apesar das dores na coluna, fiel ao Senhor. Apesar das dores, Senhor, eu sou leal a Ti, Senhor. Deus quer nos encontrarmos assim sempre. Amém. Deus les abençoe. Podem se sentar. Graças dou a Deus por seu amor, porque ao Filho Ele enviou e do mal me libertou. Canta minha alma, canta alegre ao Senhor. ¿Perceben que comenzamos con ese canto? Comenzamos con ese cántico. Y mi hermano Sergio no se lembra. Comenzamos con ese cántico. A ver, cantémoslo. Con ese cántico cantamos, comenzamos. Graças dou a Deus por seu amor, porque ao